O povo de Israel, ele estava vivendo um tempo de escravidão. Eles estavam vivendo 20 anos debaixo de muita luta, de muita dificuldade. Era um tempo muito difícil que o povo de Israel estava vivendo depois que o juiz Eude faleceu. E naquele tempo, Deus levantou uma mulher chamada Débora. Vocês vão conhecer hoje duas mulheres improváveis, mas pontuais. Deus levantou uma mulher que, além de ser mulher casada, ela era casada com Lapidote, ela era uma profetisa, juíza e guerreira. Então, ela tinha todas essas atribuições naquele tempo. Hoje a gente vê mulheres militares, hoje a gente vê mulheres... A mulher hoje pode ser qualquer coisa, até da NASA, né, presbítera Vanderlei? Se quiser ir para a NASA, a gente pode ser astronauta. Mas naquele tempo dos juízes, né, uma mulher se posicionou em Deus. E Deus a usou. E nós vamos ler Juízes 4, alguns versículos. Acharam Juízes? Amém? Juízes 4, capítulo 1 diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, que era o juiz daquela época. Vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era capitão do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferros e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. A terra estava desolada. O último juiz, que era Eude, faleceu. E tinha um comandante de guerra chamado Cícera, que era praticamente um nazista, era terrorista, era terrível, o homem era terrível. E o povo de Deus clamou a Deus. E o que foi que Deus fez? Levantou uma mulher improvável. Né? Naquela época, uma mulher juíza, a única mulher juíza na Bíblia é Débora. Débora foi a única mulher que está citada na Bíblia como juíza, profetisa e guerreira. O que fazia de Débora diferente das demais mulheres? Ela ouvia Deus. Né? A palmeira de Débora vivia nas montanhas, em lugares altos. E as pessoas subiam as montanhas para receber conselhos e aí ela julgar as causas daquele povo. Então, era uma mulher que tinha a essência de Deus. E o que foi que Débora fez? O que foi que Deus fez com essa mulher? A usou. Nos versículos seguintes, a gente vê, Débora era mulher de Lapidote. Lapidote significa fogo flamejante, chama flamejante. Débora era uma mulher casada com fogo flamejante. Débora era uma mulher que acendia tochas. E o que eu aprendo nisso é que nós precisamos ser mulheres também assim. Que brilhem. Né? Mulheres que direcionem, mulheres que ajudem seus esposos, mulheres que sejam mulheres pontuais para esse tempo. Nós somos luz. A palavra do Senhor diz que não se acende uma luz e coloca debaixo do alqueire. Nós temos que estar no alto. Para brilhar, nós precisamos estar em lugares altos, aonde o Senhor está. E Débora vivia nas montanhas, as pessoas tinham que subir para pedir conselhos a Débora. E o Senhor falou com Débora. E os versículos seguintes dizem assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo da palmeira de Débora, em Ramá. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão e de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente do monte Tabor e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. E Cícera, que é o capitão do exército de Jabim, que era do inimigo, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Deus levanta uma mulher, juíza e profetiza. Essa mulher ouve o Senhor e o Senhor a direciona a falar com o chefe do exército de Israel, Baraque,
E Baraque disse: eu só vou se você for comigo. O que é que a gente pode ver isso? Porque um chefe de um exército disse a uma mulher: eu só vou se você for. Eu vou para a guerra, mas eu só vou se você for ao meu lado. Débora não guerreou. Débora profetizou. Eu acredito assim, que eu fico imaginando aquela cena. Ela indo com o exército e ela dizendo: vamos lá, vocês conseguem, vamos guerreiros. Ou seja, ela era uma mulher que acendia tochas. Era uma mulher que incentivava. Era uma mulher desbravadora. Era uma mulher com discernimento e propósito, porque ela ouvia o Senhor. Ela se relacionava com o Senhor. Vamos para frente, a história está. E ela disse: Baraque, Deus mandou te dizer que Ele é contigo. E você vai vencer essa guerra. Eram 900 carros de ferro o inimigo tinha. Mas uma mulher pontual ouviu a voz de Deus e com sabedoria se levantou no seu tempo para ser bênção para o seu povo. E eles foram para aquela batalha. Mas ela disse assim, certamente, ele disse: só vou se você for comigo. Ela disse: certamente, versículo 9, irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Débora se levantou, partiu com Baraque para a batalha. Quando a gente lê essa história, a gente imagina que ela está falando sobre ela. Como é que eu ouço Deus? Deus fala comigo: vá ao exército, motive o exército, seja como uma tocha acesa em meio àquele exército. E ela diz: Baraque, que era o chefe do exército, eu irei com você, mas a honra da vitória, que a vitória é certa, Deus disse que ia dar a vitória na mão deles. A honra da vitória não será sua. Quando a gente lê e ela diz: a honra da vitória será de uma mulher. Quando a gente lê isso, a gente imagina que ela está falando dela, sobre ela. Mas ela não estava falando sobre ela. Ela estava falando de uma outra mulher, que entrou em cena no capítulo 4 ainda de Juízes. Débora era uma mulher improvável. Uma mulher naquele tempo, no tempo dos Juízes, se levantou como uma profeta. Uma mulher que profetizava o que Deus falava ao coração dela. E quando ela disse: Deus vai dar a vitória a você, mas não vai ser sua honra, vai ser de uma mulher. A vida toda, quando eu li esse texto, eu imaginava que era a honra dela. Só que ela não estava falando sobre ela, estava falando sobre outra mulher, chamada Jael. O exército se preparou, foi para a batalha, e uma coisa que eu achei interessante, ela disse assim, repara o que ela disse. Então disse Débora a Baraque, no capítulo 14, levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera. E a todos os carros, e a todo o exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Aquela mulher tinha tanta sintonia com o Senhor que ela sabia a hora certa. Ela disse: Baraque, levante, é hoje. Desce para pelejar, porque Deus vai dar a vitória hoje ao seu povo. Ela sabia a hora exata, o momento exato. O que é isso? Discernimento. Isso é alinhamento com o Senhor. Isso é relacionamento. E que o que falta muito na nossa vida hoje é isso. A gente procura tantos conselhos, a gente procura tantas influências, mas a gente não procura, muitas vezes, o Deus que fala ao nosso coração e diz: aquiete-se, eu vou fazer na minha hora. Ela sabia, Deus disse a ela: diga a Baraque que ele se levante e vá guerrear, porque a hora chegou. E ela foi. E Baraque foi. E o exército, só para completar, para terminar, que eu não quero tomar muito tempo. O exército do Senhor inimigo foi lutar contra o exército de Israel. O exército de Israel não tinha carro de ferro. O exército inimigo tinha 900 carros de ferro. O exército de Israel não tinha. Só tinha 10.000 homens, mas a pé. E quem foi que deu aquela vitória? O Senhor. Não foi Débora. Não foi Baraque. Foi o Senhor quem guerreou por eles. Só que Deus levantou uma mulher que ouvia ele, que era sensível à voz de comando dele e que teve coragem de ir.
Como é que uma mulher se levanta e vai para um chefe de um exército dizer, é agora? Levante e vá, porque é agora que o Senhor vai dar vitória. Isso significa relacionamento com Deus, intimidade. Então, minha irmã, eu não sei o que está passando na sua casa. Eu não sei o que você tem clamado, eu não sei qual é a dificuldade que está acontecendo na sua vida. Se é enfermidade, se é dificuldade, se é financeira, eu não sei. Mas eu sei que se você se dobrar e orar ao Senhor dos Exércitos, Ele vai lhe direcionar o que você deve fazer, como deve fazer, e a vitória vai chegar. Porque o nosso Deus é o Deus que não precisa de nada. Foram 900 carros de ferro que foram desbaratados. E o que aconteceu? Cícera correu a pé. Quando ele correu para uma zona de neutralidade. É um perigo, zona de neutralidade. Nós não podemos ser neutros. A Bíblia diz que frio e quente. Nós não podemos ser morno, porque morno ele vomita. E Cícera foi para a cabana de Jael, para a tenda de Jael, procurar refúgio, porque era uma zona de neutralidade. E por que era uma zona de neutralidade? Porque o marido de Jael, que era Heber, fez aliança com Jabim, que era o chefe do exército inimigo. Então ele disse, aqui eu estou salvo. Eu vou entrar nessa cabana. Ele correu a pé, porque o exército dele estava todo desbaratado já, morto. O Senhor deu a vitória ao seu povo e ele correu para se esconder aonde? Na tenda de uma mulher. Ele diz, aqui eu vou estar sã, aqui eu vou estar tranquilo. E quando ele chega na tenda de Jael, encontra uma mulher ferramentada, posicionada e determinada. Jael sabia quem era Cícera. Ela sabia que Cícera era o inimigo do povo de Deus. O marido dela não estava em casa. Quando ele chegou, um guerreiro, eu acredito que ele estava todo ensanguentado, cansado, chegou na tenda de uma mulher posicionada. Quando ele chegou na tenda dela, ela disse, pode entrar. Ele disse, você fica aqui na porta para quando, se alguém chegar para mim procurando, disser que eu não estou. Sim, pode entrar. Ele disse, eu estou com sede. Você me dá água? Ela disse, não, eu vou fazer melhor. Eu vou lhe dar um leite. Olha, leitinho esperto para dormir. Eu vou lhe dar um leite. Botou Cícera deitadinho, deu um leitinho esperto. O que é isso, minha gente? O que significa isso? Estratégia. Nós precisamos ser mulheres estrategistas. A gente não pode perder tempo. Nós precisamos ser estratégicas. Nós precisamos ser pontuais, determinadas, corajosas para destruir o inimigo. O inimigo quer entrar nas nossas casas. Mas nós, como mulher de Deus, nós podemos nos posicionar e dizer, aqui você não reina. Aqui você vai ser destruído porque aqui tem uma mulher posicionada. O inimigo entrou na casa dela, pediu água. O guerreiro cansado da guerra, o chefe. E ela disse, entre, deite, toma um leitinho. Está frio, deixa eu lhe cobrir. Tudo isso são estratégias de uma mulher sábia. O inimigo estava lá. O que era que a gente faria se chegasse um inimigo na nossa porta? A gente fechava a porta e corria e se escondia. Mas aquela mulher, Deus a ferramentou. Sabe o que Jael era? Fazedora de tendas. O acampamento, o povo de Israel não vivia em casas. Quando eles saíram do Egito, eles viviam em acampamentos, em tendas. E Jael fazia e desmontava. As mulheres eram que tinham essa função de fazer tendas. Só que fazendo tendas e desmontando tenda, ela foi sendo aperfeiçoada por Deus. Às vezes, Deus nos leva para lugares que a gente não quer estar. Lugares que são difíceis para nos ferramentar. Enquanto ela estava armando tenda e desarmando tenda, ela estava fortalecendo os músculos, ela estava afiando o cutelo, o machado, ela estava sendo preparada para cumprir um propósito. Deus levantou duas mulheres distintas, porque Débora era juíza, Jael era dona de casa, fazedora de tendas. Elas nunca iam se encontrar, mas repara o que Deus faz. Ele une propósitos com pessoas improváveis para um propósito extraordinário. Quando aquele inimigo entrou, encontrou uma mulher preparada, ferramentada. Ele dormiu. O inimigo dormiu na tenda de Jael. Quando Jael viu aquele inimigo deitado, ela disse, é agora. A hora é agora. Eu fico imaginando aquela guerreira, aquela mulher forte,
determinada, disse, na minha casa o inimigo não permanece. E ela foi, pegou sua ferramenta, uma estaca e um martelo, e fincou no crânio de Cícera, que foi até a terra. Quando Baraque, que correu atrás de Cícera, chegou na tenda de Jael, ela já estava na porta. Aí disse, pode entrar. Venha ver onde está o inimigo do povo de Deus. E ele estava morto por uma mulher. Eu não quero aqui fazer nada de feminismo, nem. Eu só quero dizer o que Deus pode fazer através de uma mulher corajosa, destemida, disponível, que quer ser usada por Ele. Deus usou duas mulheres totalmente diferentes. Débora era juíza, profetiza. E ela disse, a vitória vai chegar, mas não é a honra da vitória, não vai ser do chefe do exército, que era Baraque. A honra vai ser de uma mulher. E ela estava falando sobre Jael. Deus usou duas mulheres totalmente diferentes para cumprir um propósito de libertação. No finalzinho do capítulo, você vai ver, no capítulo 6, Juízes 6, no Juízes 5, Débora faz o cântico de Débora e ela dá a honra ao Deus dos exércitos. A honra não é de Débora, a honra não é de Jael, a honra é de quem fez a vitória acontecer. Quem foi que deu a vitória? Deus, porque Deus disse a Débora, diga a Baraque que se levante e vá, porque quem vai entregar Cícera na mão dele sou eu. Só que Deus usou Jael para matar Cícera. Mas a glória de Jael? Não. A glória de Débora? Não. Débora fez um cântico, no capítulo 5, o cântico de Débora. E no versículo 24 do capítulo 5, ela diz, bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Às vezes a gente quer ser uma Débora. Quantas vezes a gente não quer? Débora era juíza, Débora era uma mulher sábia, Débora. Só que Deus muitas vezes quer usar a gente como Jael. Jael era uma fazedora de tendas. Às vezes a gente quer ser a outra pessoa. Não, se eu fosse como Vilma, né? Uma mulher instruída, uma mulher assim, uma mulher que tem faculdade, Deus me usaria. Deus usa Vilma na faculdade dela e Deus usa eu na minha simplicidade. Deus usa você. Não queira ser ninguém e não queira ser parecida com ninguém. Por isso que eu disse, procure aí quem tem o número, né? E todo mundo ficou 25, 21, 18. Ninguém encontrou. Por quê? Porque nós não vamos encontrar ninguém igual a nós. Só que Deus fez cada uma de nós com uma finalidade. Ele colocou os dons que Vilma tem nela, os dons que Dona Lenilda tem nela e os dons que eu tenho. E Ele vai me usar com os meus dons, com as minhas ferramentas para abençoar meu lar, para abençoar minha igreja, para abençoar a sociedade. Ele vai usar a gente como a gente é. E Débora fez o cântico dela, louvando a Deus, dando a glória ao Senhor. E no último versículo do capítulo 5, ela diz assim, assim, ó Senhor, pereçam todos os inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. O povo viveu na escravidão 20 anos. Deus deu paz àquele povo por 40 anos, o dobro. Deus é o Deus que restitui. Eu não sei quanto tempo você está lutando, mas eu creio que o Deus que está nesse lugar, Ele pode lhe dar a vitória e você ter paz para sempre. A paz que o Senhor promete às nossas vidas é uma paz eterna, independente das circunstâncias. Eu não sei se é enfermidade, se é dívida, se é problema com filho, se é drogas, eu não sei. Eu só sei que Deus restituiu àquele povo paz. Eles passaram 20 anos sendo consumidos pelo inimigo. E Deus levantou duas mulheres improváveis para trazer paz. Durante 40 anos reinou paz naquele lugar. Então, eu não sei o que você tem, eu não sei o que é que você tem nas mãos, mas eu sei que Deus pode usar você para trazer paz ao seu lar. Uma mulher posicionada em Deus,
que ouve o Senhor, se relaciona com Ele, ora e faz a vontade de Deus, ela faz a diferença onde ela chegar. Não espere ser uma Débora para trabalhar para Deus. Não espere. Você pode ser usada como Jael foi, uma mulher simples. Sabe como era o nome de Jael? O que significava o nome de Jael? Cabrita selvagem. Cabrita, tem um nomezinho, eu anotei aqui. Cabrita, deixa eu anotar aqui, deixa eu ler para vocês. Cabrita montês. Eu fui procurar, estudei sobre ela. Eu digo, eu quero saber mais sobre Jael. Essas cabritas, elas andavam em terrenos íngremes, sobem montanhas. Eu digo, olha, uma coisa igual. Débora vivia nas montanhas. Jael subia montanhas. Uma coisa que as duas tinham, lugares altos. Quando a gente se posiciona em lugares altos, na presença de Deus, a gente vê o inimigo deste tamanho, hein? O problema é que a gente está lá embaixo, a fé está lá embaixo e a gente olha para o gigante que está lá em cima. Mas quando a gente está nos lugares da presença de Deus, onde Deus quer que a gente esteja, acima dos problemas, acima das decepções, nos lugares altos, a gente vê o inimigo deste tamanho. Quando Jael viu o inimigo entrando, disse agora, eu sou ferramentada, Deus já me alinhou. Abram aí Eclesiastes 10:10. Já estou finalizando, já terminei. Já vou passar para a palestrante. Eclesiastes 10:10. Eclesiastes é depois de Provérbios. Os universitários aí. Eclesiastes 10:10. Eclesiastes, eu amo o barulho de Bíblia. A gente nunca mais ouve, né? Todo mundo com a Bíblia no celular, mas é bom demais. Folha aí. Eclesiastes 10:10. Eclesiastes 10:10. Vamos ler juntos esse versículo? Eu sei que são várias versões, né? Eclesiastes 10:10. Quer que eu leia? Ou todo mundo lê? Eu leio? Na minha versão diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. O que é que esse versículo diz a gente? Que a gente precisa estar ferramentada. Eu lembro de uma pregação de um pastor que eu ouvi, eu nunca esqueci essa pregação. Existiam duas pessoas foram contratadas para um campo, para desmatar um campo. Um mais velho e um mais moço. O mais moço chegava mais cedo e o mais velho chegava um pouco mais tarde. E no final da semana, o mais jovem percebeu que o mais velho tinha cortado mais árvores que ele. Aí, no final da semana, ele intrigado, disse, esse cara chega depois de mim, é mais velho que eu e corta mais lenha que eu. Aí perguntou, Senhor, por que no final da semana o Senhor tem mais madeira cortada do que eu, se o Senhor só chega atrasado? Ele disse, o que você chama de atraso não é atraso. Eu chego depois de você porque eu estou amolando o meu machado. Então não é por correr, é por preparo. Se você está com o machado amolado, a ferramenta amolada, você produz mais. Então, se você tem as suas ferramentas alinhadas, quais são as ferramentas que nós temos hoje para guerrear contra o inimigo? Oração, jejum e leitura da palavra. Se nós temos essas 3 ferramentas alinhadas, nós podemos vencer qualquer inimigo. Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta, mas eu sei que o nosso Deus é poderoso para mudar a história e Ele vai fazer através de você. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de nenhum de nós, mas Ele quer fazer uma mudança na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade, porque Ele tem um propósito através de nós. Mulheres com propósitos. O que é que você tem nas mãos
que você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar a sua casa e a sua família. Né? Deus lhe chamou para ser Débora ou Jael? Você se identifica mais com Débora ou com Jael? Né? O que é que você pode fazer? Eu coloquei aqui. Cada uma de nós tem um papel vital no plano divino. Qual é o seu? A Bíblia diz em Salmo 139 que Deus nos fez de forma única, exclusiva, e todos os nossos dias estão preparados, programados, predestinados, agora é doutrina, predestinados quando nenhum deles havia. O Senhor te fez com um propósito, você só precisa saber qual. E se você não sabe qual é o propósito, aqui diz. Aqui é o manual de instrução para o nosso propósito, amém?